Olá pessoal, eu sou analista de suporte André Rodrigo e nesse vídeo eu vou estar dando uma breve orientação sobre o módulo de ordem de serviço do sistema Plenos. Vou estar mostrando algumas configurações e o uso do monitor. Esse módulo de ordem de serviço ele pode ser utilizado por diversos segmentos, desde automecânica, mecânicas de moto, consultórios médicos, clínicas, prestadores de serviços em geral. Ele é um módulo prático, por quê? Porque clientes nossos que trabalham com produtos e serviços nesse módulo conseguem lançar e o sistema separa os valores, tanto dos produtos como do serviço, com melhor entendimento, praticidade. E também ajuda na hora de emitir a nota fiscal. Como o sistema separa esses valores, você consegue tirar a nota fiscal, vamos dizer assim, tudo num lugar só, no fechamento da venda, uma nota dos produtos e dos serviços, no mesmo local no fechamento. Então fica bem prático. É importante verificar qual é a necessidade do cliente, o que ele precisa na utilização da ordem de serviço para estar fazendo uma personalização para facilitar a vida desse cliente, para ele trabalhar de uma forma tranquila dentro do módulo. O módulo é bem mutável. Então, eu vou estar dando uma apresentação aqui do módulo rapidinho e depois eu vou estar mostrando algumas configurações. Existem muitas configurações que já vem padrão do sistema, mas que pode ser alteradas de acordo com a necessidade do nosso cliente. Então aqui a gente tem em cima a ordem de serviço e nos atalhos a gente também tem um atalho para o monitor. Aqui em ordem de serviço, o módulo a gente tem para cadastrar a ordem de serviço, uma nova, a consulta, o monitor, alguns cadastros, um relatório de atendimento por técnico, lembrando que caso necessário a gente também consegue estar desenvolvendo algum relatório a mais caso o cliente necessite. Mas aqui ele tem um relatório já que vem pronto de atendimento por técnico ou por colaborador, por mecânico. Isso é de acordo com o ramo de atividade do cliente que vai estar sendo configurado. Então aqui no monitor, na parte de cima é onde vai ficar as ordens de serviços abertas e posteriormente as solucionadas. Eu vou estar mostrando depois a diferença. Aqui embaixo nós temos os botões incluir filtros, bem completo esse filtro. Caso tenha muita ordem de serviço no monitor e seja necessário encontrar uma, para não ficar procurando ali, digita aqui o cliente, tem vários filtros aqui para encontrar mais rápido. O localizar também, caso necessário, localizar uma ordem de serviço de repente que já foi faturada, é só mudar a situação. Nós temos o reimprimir, para reimprimir uma abertura ou uma ordem de serviço que já foi solucionada, só aguardando faturar. E o botão sair. Então aqui a gente tem o cadastro da ordem de serviço. Eu abri para estar mostrando que vários campos desse tem como editar, além dos campos que são padrão, de alterar esse padrão de acordo com a necessidade do nosso cliente. Então aqui, por exemplo, essa parte aqui do bem, toda ela a gente consegue alterar a descrição. Por exemplo, aqui no bem pode-se colocar veículo, pode-se colocar moto, o nome, a descrição. Na identificação, por exemplo, pode-se colocar quilometragem ou a placa, e assim sucessivamente. Então todos esses campos, lá nos parâmetros gerais, a gente consegue fazer a configuração que seja melhor para o cliente. Então eu vou mostrar ali
como que funciona, vamos cancelar aqui e vamos entrar no parâmetros gerais, nos parâmetros gerais. Aqui em arquivo, parâmetros gerais, nós temos duas abas. A primeira aba, aba 10, ordem de serviço 1, e a aba 11, ordem de serviço 2. Então aqui a gente tem o alias. Então toda essa parte aqui, onde tem esses campos, o que a gente digitar aqui dentro vai ser alterado a descrição lá na abertura da ordem de serviço. Por exemplo, vamos fazer uma configuração como se fosse uma mecânica. Então aqui eu posso colocar aqui no bem, vamos colocar veículo. Na identificação, vamos colocar placa. E na série, vamos colocar quilometragem. É simples assim. O que se digita aqui vai ficar lá na descrição. Vamos salvar. Só para me mostrar. Então, quando eu venho aqui, abrir a ordem de serviço, já dá para verificar que foi alterado. Serviço, ou veículo, placa e a quilometragem. Então isso é só um exemplo, né? Dá para, caso o cliente, por exemplo, trabalhe com garantia, o sistema já vem meio que pré-configurado já para trabalhar com garantia. Mas se o cliente trabalha numa clínica, então a gente já vem aqui e coloca as informações juntamente com o cliente para a clínica e assim sucessivamente. Então aqui a gente já fez a configuração do bem. Vamos voltar aqui nos parâmetros gerais, aba 10, ordem de serviço 1, a gente já colocou. A gente tem ainda, que vem como padrão do sistema, prioridade normal, mas se eu, por exemplo, vai ser sempre prioridade alta, então é só alterar. E lá também na hora tem como alterar. Um status já vem como padrão em andamento. Modalidade, de acordo com a modalidade do cliente, tem contrato, locação, garantia para as empresas que trabalham com garantia. Ele vem como padrão avulso. Esse tipo é interessante porque algumas empresas elas trabalham com atendimento externo, né? Colaboradores que viajam para fazer algum atendimento. Então aqui você consegue, por exemplo, botão direito do mouse, cadastrar. Você pode fazer um cadastro, por exemplo, atendimento interno, e salvar, e também fazer um atendimento externo. E é importante estar marcando essa flag aqui, porque lá na frente tem campos que verificam. Então vamos salvar. Você pode colocar aqui ou deixar classificar. Vamos salvar aqui. Vou entrar de novo aqui nos parâmetros gerais para ele salvar a alteração. Então já está aqui. Então você tem a opção de deixar o atendimento interno ou externo ou a classificar. No caso aqui, por enquanto, a gente vai deixar ele com o atendimento interno. Nós temos aqui a permitir data de previsão em branco. Ele ignora a data de previsão ali e o horário. Essa previsão aqui de 12 horas, isso fica a critério, a previsão que vai ser feito o serviço do cliente, né, que vai ser entregue. Se é no caso de um carro, 12 horas de previsão. Isso é muito relativo, é claro, de empresa para empresa, mas pode ser utilizado 24 horas, 6 horas e assim sucessivamente. Aqui a gente vai deixar 12 horas.
Aqui é um bem padrão, caso queira colocar, senão é só apagar. Tirar o bem padrão daqui. Aqui a gente tem a localização, que é de acordo com o bem. Aqui, para poder cadastrar o bem, é bem simples. Você tem a opção de dar um menos do teclado, que é um atalho para o cadastro. Então, quando você dá o menos do teclado numérico, o sistema ele entende que você quer fazer o cadastro de um bem ou alterar. Um exemplo, vamos aproveitar e já vamos fazer um exemplo de cadastro. Por exemplo, já que a gente está fazendo uma configuração para uma automecânica, vamos colocar aqui um veículo, por exemplo. Vamos colocar aqui um Gol. Você também pode fazer o cadastro aqui do tipo ou não, né? Marca ou não. Aqui fica a critério também. Lá quando a gente entra na parte de configuração, lá nos cadastros, ordem de serviço cadastros, também tem essa parte para poder configurar. Aqui eu vou deixar como exemplo só marca geral. Então, depois eu vou estar mostrando que lá também tem como cadastrar. Então é bem simples o cadastro. Mas aqui a gente vai deixar um bem geral. O status, que é a localização também, você consegue fazer o cadastro por aqui, uma localização padrão, né? Botão direito cadastrar, característica também. Tudo que é colocado aqui no parâmetro geral fica como padrão lá na hora que abre, né? Mas lá também tem como alterar e cadastrar. Aqui nos status, solucionado, um padrão, reabrir em andamento. Aqui a gente tem as declarações de abertura, solução e a abertura externa, para atendimento externo. Eu coloquei aqui um teste, só para mostrar lá. Pode ser colocado qualquer observação aqui. E salvou de acordo com a necessidade do cliente. Aqui a gente vem para a aba Ordem de Serviço 2. Nós temos aqui a quantidade de vias de cada impressão, né? No caso da abertura, quer imprimir duas para entregar uma para o cliente, só vir aqui e colocar. O sistema deixa como padrão uma de cada. Abertura externa também e a solução. Algumas empresas trabalham com a solução duas vias, né? Fica uma lá com o pessoal que cuida dessa parte de entregar o veículo e outra fica de repente no financeiro. Isso fica a critério também. A gente tem aqui um layout de impressão. Esses layouts de impressão aqui, hoje em dia o sistema personaliza de acordo com a necessidade do cliente, né? Lá pelo gerador de relatório. Então esses relatórios que tem aqui são relatórios que já vem no executável do sistema, no banco de dados. Já vem como padrão dessa forma. Mas eles têm até 3 layouts diferentes, mas quase não se utiliza mais. O pessoal do desenvolvimento que utilizava mais isso daqui. O tipo de verificação de abertura, ele vem como padrão o 1. O que é isso daqui? O 0, quando for 0, e você colocar um determinado cliente, ele não faz a verificação de pendência do cliente no financeiro da empresa. De repente ele já está com o limite excedido ou ele tem alguma conta em atraso, e de acordo com o que está no crediário, testar limite atraso. Então, se ele tiver uma pendência, tiver extrapolado o limite e tiver alguma nota em atraso, o sistema
não faz verificação no 0. Se colocar o 1 e ele tiver pendência, o sistema na hora já puxa essa pendência quando é colocado o código de cadastro desse cliente ou a descrição desse cliente. Então aqui vem como padrão aqui o 1, mas pode tirar também, de repente não há necessidade. Por isso que é importante entender como que o cliente quer trabalhar. Aqui tem alguns campos obrigatórios. Solicita a hora início da solução, solicita a hora término da solução. Lá no final, quando vai solucionar a ordem de serviço, se tiver marcado essas duas opções, o sistema vai solicitar a hora do início e a hora do término. Então assim, é muito utilizado por empresas que trabalham por hora, né? Ou que trabalham externo, para saber quanto tempo o funcionário demorou para fazer um determinado serviço. Verificar conflitos de data e previsão e o intervalo dos conflitos, caso necessário, né, de acordo também com a necessidade. Não alterar a situação para franqueado automaticamente. Não emitir mensagem de solicitação para franqueado. O que é uma ordem de serviço franqueada? Ordem de serviço franqueada é aquela ordem de serviço sem valor. É um serviço que é feito e não é cobrado do cliente. Isso acontece muito com empresas que trabalham com garantia. Então é lançado e é utilizado para não ficar pedindo, porque senão no final ele vai, quando não tiver valor, ele vai ficar solicitando: olha, essa ordem de serviço não tem valor, deseja continuar? Então é só marcar também de acordo com a forma que o cliente vai trabalhar, senão pode deixar desmarcado, ele vai salvar da mesma forma, mas ele vai estar informando. Faturamento, venda. Isso aqui é muito importante de acordo com o que o cliente vai trabalhar. Se o cliente vai emitir nota fiscal, tanto de peça, de produtos, como de serviços pelo sistema, isso daqui, o faturamento, venda, é muito importante. O tipo de faturamento. Um exemplo. Vamos lá. Tem 3 formas de trabalhar dentro do sistema. A primeira, gerar uma venda de produtos e serviços. Então ele vai gerar uma venda só dentro do sistema de produtos e serviços, mas para emitir nota fiscal separadamente dos produtos dentro do sistema, só se excluir um dos dois quando necessário emitir nota fiscal. Não tem como trabalhar dessa forma se o cliente emite dentro do pleno os produtos, nota de produto e nota de serviço. Então é importante verificar isso, que ele vai gerar uma venda só com esses produtos agrupados, né, tudo junto ali na venda, e ele gera um financeiro. A 2, que é a mais utilizada para quem gera nota de produto e de serviço pelo sistema, é gerar uma venda de produtos e serviços. Então ele gera um financeiro só, mas ele gera 2 saídas. Então por que ele gera 2 saídas? Para quando você finalizar a ordem de serviço, ele finaliza o financeiro com uma venda só, mas ele gera uma saída só dos produtos, uma natureza de saída, como se fosse uma remessa, para gerar a nota fiscal dos produtos, e depois gera outra só do serviço para gerar a nota fiscal só do serviço. Então fica muito prático dessa forma. Um financeiro com 2 saídas para emissão de nota fiscal. E a última opção, que é gerar 2 vendas. Então ele gera a primeira venda do produto, depois gera a venda dos serviços, e
vai ficar duas vendas separadas no sistema. Algumas empresas preferem que trabalhe assim para saber o que foi de produtos e serviços no financeiro, né? Fica a critério de cada um. Então é importante identificar a necessidade do cliente e está colocando aqui como padrão do sistema. Ele vai ficar gerando uma venda e duas saídas, e a operação de saída de ordem de serviço como padrão. Vamos salvar aqui. Então é muito importante conversar, sentar, orientar o cliente, mostrar para ele e entender o que ele quer, para deixar padronizado para ele, para ficar prático e da melhor forma possível. E no caso do representante ter alguma dúvida, tá falando com a gente, que a gente vai dar uma força e vai estar orientando. Então isso aqui é a parte de configuração dentro dos parâmetros gerais. Aqui no monitor ele tem os cadastros, ó. No monitor não, na aba de ordem de serviço, né? Tipo de bens, tem várias a marca, se quiser colocar. Então você pode também fazer localização, identificação, prioridade de atendimento, os status, o status do serviço. Então você também consegue padronizar ou fazer novas configurações aqui e novas inclusões. Então essa é a parte de configuração da ordem de serviço.